Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispirítico. E este será um trabalho de longa duração? Quem poderá penetrar a consciência alheia, André? Com o esforço da vontade é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro que a todos aguarda em abençoadas encarnações de engrandecimento e progresso. O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Tornamos ao recinto. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. E afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou que seria favorecido a manifestação de infeliz companheiro que vampirizava, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa acerca do sonambulismo torturado. Observei a dama ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado que a amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. E indicando-nos o casal, informou que eram ambos marido e mulher num enlace de provação redentora. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Achamo-nos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Perispírito denso trazia todos os estigmas da alienação mental indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente à maneira de um grande felino sobre a presa. A simpática senhora começou a gritar transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados. O organismo relaxara-se como embarcação a matroca e a respiração se tornara sibilante e opressa. Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufinhos. O que se passou em seguida foi uma tempestade de impropérios e denúncias por parte do perseguidor.
Ele a chamava de filha desnaturada e criminosa. Nada lhe salvaria. Desceria com ele para as trevas. Não queria socorro, queria simplesmente a vingança. E do pranto convulso passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Agora não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia. Prosseguiu bradando por entre silvos que faria justiça pelas próprias mãos e reafirmava que a vingança era o seu único recurso. Raul, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade, do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. E enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou: É um caso doloroso como o de milhares de criaturas, André. Mas, Sr. Aulus, podemos ver aqui que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Sim. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. E poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe sucede agora? De modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. E designando a garganta da médium repentinamente avermelhada e entumecida, continuou: Nesta hora tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Tão entranhada se revela a associação de ambos que sou levado a indagar de mim mesmo se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas uma da outra a se desenvolverem num vaso único. Na experiência diária vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia? Você está examinando o assunto com acertado critério, André. Nossa amiga na equipe doméstica é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu-a a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Logo após conheceu o cavalheiro sob nossa observação, que a desposou convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Mas ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. A gravidez cedo se verificou, consoante a planificação de serviço traçada na vida superior. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência.
Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas com súbita aversão pelo marido. Principalmente à noite, é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Enquanto Silva e Clementino procuraram sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E se ela, Sr. Aulus, conseguisse nova maternidade? Sim, André. Semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção. Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios, mas analisando meus pensamentos, o orientador explicou. A posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora jungida a médium demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluços. Continuava Raul na sua tarefa de amor, aconselhando-a a perdoá-la, pois desculpando seria igualmente desculpado. Todos somos devedores uns dos outros. Deveria ele, dessa forma, auxiliar para que fosse igualmente auxiliado. Mas o perseguidor se considerava um renegado, e para ele não havia recurso, e chorando dizia que não podia atender aos apelos da fraternidade. E à frente daquele par de espíritos sofredores num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue. Herdeira de considerável fortuna com testamento garantido, em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho,
não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou então subtraí-la à influência do noivo, verificando que debalde lhes buscava a separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Anulado o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino confesso, relegando-o à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva e depois de breve intervalo o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se lhe fez vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Sensibilizados com o quadro de justiça a desdobrar-se sobre nossos olhos, não conseguíamos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. E fixando a atenção no esposo da vítima, que amparava carinhosamente, perguntei: Isso quer dizer, então, que o nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente? Sem dúvida, André, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Olhei penalizado o cavalheiro tristonho e pensei na frustração a que deveria sentir-se preso. Bastou a reflexão para que o orientador me explicasse solícito. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Sr. Aulus, transferindo nossos interesses de estudo para este caso,
Ainda assim poderemos classificar a enferma à conta de uma médium? Como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Naturalmente, porém, mesmo agora, a presença dela aqui não será inútil? De modo algum, André. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se, a enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso, e o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade, e atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou bondoso: Quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médios repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. A conversação, contudo, foi interrompida. Clementino diligente chamava-nos a cooperar em outros setores.